Você sabe exatamente o que precisa fazer para mudar sua vida, mas não faz. Todo santo dia você acorda com as mesmas promessas. Vai começar a se exercitar, vai estudar mais, vai parar de procrastinar, e todo santo dia você falha. Sabe por que isso acontece? Porque você está esperando a consistência aparecer magicamente na sua vida, como se ela fosse um presente que alguém vai te dar. Mentira! A consistência é uma luta diária contra seus próprios impulsos. É você se forçando a agir quando não tem vontade nenhuma. É você lutando contra as desculpas que seu cérebro cria para te manter na zona de conforto. Cada dia que você cede às desculpas, você está treinando seu cérebro para o fracasso. Cada dia que você adia, você está construindo a estrada que leva à mediocridade. Quantos anos mais você vai desperdiçar esperando o momento perfeito? Nos próximos minutos, vou mostrar exatamente como forçar sua mente a manter a consistência. Vou revelar por que seu cérebro sabota seus esforços e como quebrar esse ciclo vicioso de uma vez por todas. Não é sobre motivação, é sobre domínio próprio. E isso começa agora. Número 1. A importância da consistência. Você já parou para pensar que sua vida inteira é construída por pequenos momentos que se repetem todos os dias? Cada garfada que você leva à boca, cada passo que você dá ou deixa de dar, cada pensamento que escolhe alimentar ou ignorar. Esses momentos parecem insignificantes, mas eles são os verdadeiros arquitetos do seu destino. Imagine que você decide comer apenas 100 calorias a mais por dia, uma fatia extra de pão, um punhado de amendoins. Parece nada, não é mesmo? Mas ao final de um ano, essas 100 calorias extras se transformam em mais de 5 quilos no seu corpo. 5 quilos que apareceram silenciosamente, sem que você percebesse, dia após dia. Agora vire essa equação. Se você cortasse essas mesmas 100 calorias diariamente, ao final do ano teria perdido esses 5 quilos. A mesma força que trabalha contra você pode trabalhar a seu favor. Mas isso exige uma decisão consciente, todos os dias, sem exceção. E não estou falando apenas do seu corpo físico. Sua mente funciona exatamente da mesma forma. Você tem o poder de moldar seus pensamentos através da repetição. 10 minutos de meditação por dia podem parecer uma gota no oceano da sua rotina corrida. Mas essas gotas, acumuladas ao longo dos meses, se transformam em uma fonte de clareza mental que você jamais imaginou possível. Quando você medita apenas quando se lembra, apenas quando está com vontade, não está meditando, está apenas brincando com a ideia de mudança. É como querer ficar em forma fazendo exercícios uma vez por mês. Não funciona assim. Seu cérebro precisa de regularidade para se reestruturar. Precisa de consistência para criar novas conexões neurais. Você sabia que existem tradições milenares que entenderam isso muito antes de qualquer descoberta científica moderna? Na Índia antiga, os sábios desenvolveram práticas baseadas inteiramente na repetição diária. Não era misticismo, era ciência aplicada. O yoga não é apenas uma série de posturas, é um compromisso diário com seu corpo e sua mente. Quando você pratica yoga todos os dias, mesmo que por poucos minutos, está dizendo ao seu sistema nervoso: eu escolho a calma ao invés do caos. Está programando sua respiração para responder de forma diferente ao estresse. O pranayama, a arte da respiração consciente, só funciona se você fizer dele um ritual diário. Não é uma técnica que você usa apenas em momentos de crise. É uma ferramenta que você afia todos os dias para que esteja pronta quando precisar dela. Como um músico que treina escalas diariamente para tocar a sinfonia da sua vida com maestria. Acordar cedo não é apenas uma questão de horário, é uma declaração de intenções. É você dizendo ao universo: eu sou o dono do meu tempo. Cada manhã que você se levanta antes do alarme é uma pequena vitória sobre a preguiça,
sobre a inércia, sobre a versão de você que prefere a facilidade à excelência. Mas por que essas pequenas ações têm tanto poder? Porque elas reprogramam sua identidade. Você não é apenas alguém que medita. Você é uma pessoa meditativa. Não é apenas alguém que se exercita. Você é uma pessoa saudável. Não é apenas alguém que acorda cedo. Você é uma pessoa disciplinada. Cada ação repetida é um voto na pessoa que você está se tornando. E no final do dia, do mês, do ano, você é exatamente quem seus hábitos dizem que você é. Não quem você pensa que é. Não quem você gostaria de ser. Mas quem você provou ser através das suas ações consistentes. A consistência não é um dom. É uma decisão. Uma decisão que você toma não uma vez, mas milhares de vezes. Toda manhã quando acorda, toda noite quando se deita. A cada momento em que escolhe o difícil ao invés do fácil. Número 2. Escolhas diárias e a direção da vida. Sua vida não é definida pelos grandes momentos dramáticos que você imagina. Não é o dia da promoção, o dia do casamento ou o dia da formatura que determina quem você se torna. É o que você faz na segunda-feira de manhã quando ninguém está olhando. É a escolha que faz quando está sozinho com seus pensamentos e seus impulsos. Você acorda. Primeira escolha: pegar o celular ou respirar conscientemente por 2 minutos. Parece pequena, mas essa decisão programa como seu cérebro vai funcionar pelo resto do dia. Se você escolhe a distração logo ao acordar, está treinando sua mente para buscar estímulos externos. Se escolhe a consciência, está fortalecendo sua capacidade de estar presente. Café da manhã. Segunda escolha: açúcar ou proteína. Fast food ou comida real. Cada garfada é um voto no seu nível de energia para as próximas horas. Você está construindo um corpo que sustenta seus sonhos ou um corpo que os sabota? O caminho para o trabalho. Terceira escolha: reclamar do trânsito ou usar esse tempo para aprender algo novo? Podcast educativo ou música que só alimenta suas emoções negativas? Você tem poder sobre como usa cada minuto da sua vida, mas a maioria das pessoas age como se fossem vítimas do tempo. Durante o dia, centenas de micro-escolhas se acumulam. Como você responde ao estresse? Como trata as pessoas ao seu redor? Que tipo de pensamentos você alimenta? Cada resposta é uma pequena definição de caráter que se soma às outras. E no final do dia, você escolhe assistir mais uma série ou investir 30 minutos lendo algo que vai expandir sua mente? Você escolhe rolar o feed infinito das redes sociais ou refletir sobre como pode ser melhor amanhã? Essas não são apenas escolhas, são investimentos. Cada decisão saudável é uma parcela que você paga no banco da sua vitalidade. Cada decisão destrutiva é uma dívida que vai cobrar juros compostos no futuro. O conceito mais poderoso que você precisa entender é este: consistência funciona como juros compostos. Albert Einstein chamou os juros compostos de a 8ª maravilha do mundo. Quem entende, ganha. Quem não entende, paga, ele disse. O mesmo princípio se aplica aos seus hábitos. Se você economiza apenas R$10 por dia, em 10 anos terá mais de R$36 mil, sem contar os rendimentos. Parece pouco? É o poder do tempo trabalhando a seu favor. Agora aplique isso à sua saúde. 10 minutos de exercício por dia podem parecer irrelevantes, mas em 10 anos são mais de 600 horas de movimento. Seu corpo não será o mesmo. Sua energia não será a mesma. Sua confiança não será a mesma. Aplique isso ao conhecimento. 15 minutos de leitura por dia são apenas 15 minutos, mas em 10 anos são mais de 900 horas de aprendizado. Quantos livros você poderia ler? Quantas habilidades poderia desenvolver? Quantas oportunidades poderia criar? Mas existe o lado escuro dos juros compostos.
Cada cigarro que você fuma é um investimento no câncer. Cada noite que dorme mal é uma parcela paga na conta da exaustão crônica. Cada dia que adia seus sonhos é um juros que se acumula na conta da frustração. A verdade é que você não pode escapar da matemática da vida. Ela funciona com você ou contra você, mas sempre funciona. A pergunta não é se você vai pagar o preço. A pergunta é qual preço você vai escolher pagar. Você pode pagar o preço da disciplina, que pesa gramas, ou o preço do arrependimento, que pesa toneladas. Pode investir no desconforto temporário do crescimento ou pagar os juros compostos da mediocridade pelo resto da vida. Suas escolhas diárias são como votos numa eleição que nunca termina. Cada ação é um voto na pessoa que você está se tornando. E no final, a pessoa com mais votos ganha. Se a maioria das suas ações são saudáveis, você se torna uma pessoa saudável. Se a maioria são destrutivas, você se torna uma pessoa destrutiva. Não existe neutralidade. Cada momento é uma escolha ativa. Mesmo não escolher é uma escolha. Mesmo não agir é uma ação. E todas essas escolhas, conscientes ou inconscientes, estão construindo o edifício da sua vida, tijolo por tijolo. A mensalidade da consistência nunca para de ser cobrada. Mas se você pagar em dia, todos os dias, um dia você vai olhar para trás e perceber que construiu algo magnífico. Número 3. A relação entre consistência e sucesso. Existe uma mentira que a sociedade moderna vendeu para você. A mentira de que o sucesso é um evento, não um processo. Que existe um momento mágico onde tudo se transforma, onde você chega lá, onde finalmente se torna a pessoa que sempre quis ser. Essa mentira é perigosa porque faz você esperar por algo que nunca vai acontecer da forma que imagina. O sucesso não é uma linha de chegada, é uma direção. E essa direção é determinada não pelos seus sonhos, não pelos seus planos elaborados, mas pelas suas ações diárias mais mundanas. Você quer saber qual é a diferença entre quem consegue e quem não consegue? Não é talento, não é sorte, não é conexões. É a capacidade de fazer o que precisa ser feito todos os dias, mesmo quando não tem vontade. Especialmente quando não tem vontade. Talento é superestimado. Eu conheci pessoas talentosíssimas que desperdiçaram suas vidas porque não desenvolveram consistência. E conheci pessoas comuns que alcançaram o extraordinário porque transformaram a repetição em uma arte. Você já percebeu que as pessoas mais bem-sucedidas que conhece têm algo em comum? Elas têm sistemas, não apenas objetivos, elas têm rotinas que seguem religiosamente. Não porque são pessoas especiais, mas porque entenderam que a consistência é o que transforma potencial em realidade. Definir metas é fácil. Qualquer um pode escrever numa folha de papel: quero perder 20 quilos, quero ganhar mais dinheiro, quero ser feliz. Mas metas sem sistema são apenas desejos disfarçados. O sistema é o que você faz todos os dias para chegar onde quer. É acordar no mesmo horário. É fazer exercícios mesmo quando está chovendo. É estudar mesmo quando preferia assistir televisão. É economizar dinheiro mesmo quando quer comprar algo desnecessário. Mas aqui está o que ninguém te conta. O sistema é mais importante que a meta. Porque quando você tem um sistema sólido, as metas se tornam inevitáveis. É uma questão de tempo, não de sorte. E qual é o maior inimigo do sistema? As desculpas. Essas pequenas mentiras que você conta para si mesmo para justificar por que hoje pode ser diferente. Só por hoje. Amanhã eu volto. Não faz diferença pular um dia. Mas faz diferença. Toda vez que você quebra seu próprio sistema, está ensinando seu cérebro que seus compromissos com você mesmo são opcionais. Está criando o hábito de desistir. E esse pode ser o hábito mais destrutivo que existe. A força de vontade é limitada.
Ela se esgota ao longo do dia como bateria de celular. Por isso você não pode depender dela. Precisa criar estruturas que funcionem mesmo quando sua motivação está em baixa. Precisa automatizar as decisões importantes para que elas aconteçam no piloto automático. Como você faz isso? Tornando as ações desejadas mais fáceis e as ações destrutivas mais difíceis. Quer comer melhor? Deixe frutas lavadas e cortadas na geladeira. Esconda os doces. Quer se exercitar? Deixe a roupa de treino separada na noite anterior. Quer ler mais? Deixe um livro ao lado da cama e coloque o celular longe. Pequenos ajustes no ambiente podem ter impactos enormes no comportamento. Porque no final do dia você é produto do seu ambiente tanto quanto é produto das suas escolhas. Mas a consistência vai além do ambiente físico. Ela exige que você desenvolva uma identidade consistente. Que você se veja não como alguém que está tentando mudar, mas como alguém que já mudou. Não como alguém que quer ser saudável, mas como alguém que é saudável. Essa mudança de identidade é fundamental porque você sempre age de acordo com quem acredita que é. Se você se vê como uma pessoa preguiçosa, vai encontrar formas de validar essa identidade. Se você se vê como uma pessoa disciplinada, suas ações vão naturalmente se alinhar com essa visão. A pergunta que você deve fazer todos os dias não é: como me sinto hoje? A pergunta é: que tipo de pessoa eu quero ser e o que essa pessoa faria nesta situação? Porque no final das contas você se torna quem você pratica ser. E a prática, a verdadeira prática, acontece todos os dias, nas pequenas escolhas que ninguém vê, mas que definem tudo. Número 4. A ciência do cérebro e dos hábitos. Seu cérebro é a máquina mais sofisticada do universo, mas ele tem uma obsessão: economizar energia. Cada pensamento, cada decisão, cada movimento consome energia. E seu cérebro está constantemente procurando formas de fazer mais com menos esforço. É por isso que os hábitos existem. Eles são atalhos neurais que permitem ao seu cérebro executar ações complexas sem gastar energia consciente. Como dirigir um carro? No começo, você precisava pensar em cada movimento: acelerar, frear, trocar marcha, olhar os espelhos. Hoje, você faz tudo isso automaticamente enquanto conversa ou ouve música. Cada vez que você repete uma ação, está fortalecendo um caminho neural no seu cérebro. É como uma trilha na floresta. A primeira vez, você precisa abrir o caminho, cortar galhos, remover pedras. É difícil e demorado. Mas cada vez que alguém passa por ali, a trilha fica mais definida, mais fácil de percorrer. Seus hábitos funcionam exatamente assim. No começo, fazer exercícios requer força de vontade consciente. Você precisa se convencer, motivar, lutar contra a resistência. Mas, depois de algumas semanas, o caminho neural está mais forte. Depois de alguns meses, está tão forte que não se exercitar parece estranho. A neurociência chama isso de plasticidade cerebral. Seu cérebro está constantemente se reorganizando baseado no que você faz repetidamente. Ele não distingue entre hábitos bons e ruins. Ele simplesmente fortalece os caminhos que você mais usa. E aqui está algo fascinante. Quando você completa uma tarefa, seu cérebro libera dopamina. Esse neurotransmissor não é apenas sobre prazer, como muitos pensam. É sobre recompensa e motivação. É o sistema que diz: isso foi bom, vamos fazer de novo. Você já sentiu aquela satisfação pequena mas real quando risca um item da sua lista de tarefas? Isso é dopamina. Seu cérebro está te recompensando por completar algo, criando um ciclo positivo que te motiva a continuar. Mas aqui está o problema. Seu cérebro não distingue entre conquistas reais e falsas. Cada like nas redes sociais gera uma pequena dose de dopamina. Cada episódio de série que você termina
libera dopamina. Cada vez que você verifica seu celular e encontra uma notificação, há uma pequena recompensa química. Esses estímulos artificiais estão sequestrando seu sistema natural de recompensas. Estão tornando mais difícil sentir satisfação com as atividades que realmente importam, exercitar-se, estudar, trabalhar em projetos significativos, ter conversas profundas. É por isso que a disciplina se tornou mais difícil na era digital. Seu cérebro está viciado em dopamina instantânea e de baixa qualidade, tornando mais difícil investir em dopamina duradoura e de alta qualidade. Mas você pode reverter esse processo. Pode treinar seu cérebro para encontrar prazer nas ações que constroem sua vida, não nas que a destroem. Como? Através da repetição consciente e da eliminação das distrações. Quando você medita por 10 minutos todos os dias, está literalmente mudando a estrutura do seu cérebro. Estudos mostram que a prática regular de meditação aumenta a densidade da matéria cinzenta no córtex pré-frontal, a área responsável pela autocontrole e tomada de decisões. Quando você se exercita regularmente, não está apenas fortalecendo seus músculos, está fortalecendo as conexões neurais que tornam a atividade física mais fácil e prazerosa. Está criando um cérebro que quer se mover, não que precisa ser forçado. Mas existe um lado perigoso dessa capacidade do cérebro. A mesma plasticidade que pode criar hábitos poderosos pode criar dependências destrutivas. Cada vez que você procrastina, está fortalecendo os caminhos neurais da procrastinação. Cada vez que você reclama, está tornando mais fácil reclamar na próxima vez. Cada vez que você escolhe o prazer imediato sobre o benefício a longo prazo, está programando seu cérebro para fazer escolhas impulsivas. Está criando uma versão de si mesmo que sempre escolhe o caminho fácil. A boa notícia é que você pode reprogramar esses padrões. Não importa há quanto tempo você tem um hábito destrutivo, seu cérebro mantém a capacidade de criar novos caminhos, mas isso exige consistência e paciência. Você não está apenas mudando comportamentos, está mudando a arquitetura do seu cérebro, e isso, meu amigo, é o poder mais extraordinário que você possui. Número 5. O processo de automatizar hábitos. Existe um número que pode mudar sua vida. 21 dias. Ou talvez 66 dias. A neurociência ainda debate qual é o tempo exato necessário para automatizar um hábito. Mas uma coisa é certa. Existe um ponto de inflexão onde o difícil se torna fácil, onde o forçado se torna natural. Mas a maioria das pessoas desiste antes de chegar lá. Elas esperam que o hábito se torne fácil na primeira semana, e quando isso não acontece, acreditam que não foram feitas para aquilo. É como plantar uma semente e desistir dela porque não virou árvore em 3 dias. O processo de automatização tem fases distintas, e conhecê-las pode ser a diferença entre o sucesso e o abandono. A primeira fase é a mais difícil, a resistência. Seu cérebro vai lutar contra a mudança como se fosse uma ameaça à sua sobrevivência. Porque para ele, mudança significa perigo. Durante as primeiras 2 semanas, cada ação nova vai requerer força de vontade consciente. Você vai precisar se lembrar, se motivar, se convencer. Vai ter dias em que simplesmente não vai querer fazer. E é exatamente nesse momento que a maioria das pessoas desiste. Mas se você persistir, algo mágico acontece. Por volta da 3ª semana, a resistência diminui. Não desaparece completamente, mas diminui. Seu cérebro começa a aceitar que essa nova ação faz parte da rotina. Os caminhos neurais estão se fortalecendo. Da 4ª à 6ª semana, o hábito começa a fluir mais naturalmente. Você ainda precisa de algum esforço consciente, mas muito menos. É como aprender a dirigir. Você não precisa mais pensar em cada movimento, mas ainda precisa prestar atenção.
Depois de 2 meses, se você foi consistente, algo extraordinário acontece. O hábito se torna parte de quem você é. Não fazer se torna mais estranho do que fazer. Você criou um novo padrão automático no seu cérebro. Mas aqui está um segredo que pode acelerar drasticamente esse processo. Ligue o novo hábito a um hábito que já existe. Seu cérebro ama sequências. Ele funciona melhor quando pode conectar uma ação à outra. Você já escova os dentes automaticamente todas as noites? Ótimo. Faça 10 flexões depois de escovar os dentes. Você já toma café toda manhã? Leia 2 páginas de um livro enquanto toma o café. Você já toma banho todos os dias? Use os últimos 30 segundos do banho para pensar em 3 coisas pelas quais é grato. Essa técnica funciona porque você não está criando um hábito do zero, está anexando um comportamento novo a um sistema que já existe. É como adicionar um vagão a um trem que já está em movimento. O ambiente também é crucial. Você precisa moldar seu espaço para que ele apoie seus novos hábitos. Quer meditar todas as manhãs? Deixe a almofada de meditação no lugar onde você vai se sentar. Quer tocar violão? Deixe o instrumento num lugar visível, não guardado no armário. A regra é simples. Torne o comportamento desejado o mais fácil possível e o comportamento indesejado o mais difícil possível. Quer parar de comer doces? Não tenha doces em casa. Quer parar de perder tempo nas redes sociais? Exclua os aplicativos do telefone. Mas não tente automatizar vários hábitos ao mesmo tempo. Seu cérebro tem capacidade limitada para mudanças simultâneas. Foque em um hábito por vez. Transforme-o em automático. Só então adicione o próximo. E seja específico sobre quando e onde vai realizar o hábito. Vou me exercitar mais, não é um hábito, é um desejo. Vou caminhar 20 minutos todos os dias às 7 horas da manhã no parque perto de casa. É um hábito. A especificidade elimina a necessidade de tomar decisões. Seu cérebro não precisa gastar energia decidindo quando, onde ou como. Ele simplesmente executa o comando pré-programado. Durante o processo de automatização, você vai ter dias ruins. Dias em que vai querer desistir, em que tudo vai parecer difícil demais. Esses dias são os mais importantes. Porque é nesses dias que você realmente constrói força de caráter. Não permita que um dia ruim se transforme em uma semana ruim. Se você perdeu um dia, volte no dia seguinte. A consistência não significa perfeição. Significa retomar o caminho sempre que você se desvia. Lembre-se, você não está apenas criando um hábito. Está criando uma nova versão de si mesmo. E essa versão merece sua paciência e persistência. Número 6. Obstáculos que quebram a consistência. A voz na sua cabeça que diz "hoje não" é uma mentirosa profissional. Ela tem anos de experiência em sabotar seus planos e conhece exatamente quais argumentos usar para te convencer a desistir. Você não tem tempo. Não está com vontade. Amanhã você compensa. Uma vez não faz diferença. Essas desculpas são convincentes porque elas contêm um grão de verdade misturado com uma mentira destrutiva. Você realmente pode estar ocupado hoje. Você realmente pode não estar com vontade. Mas a mentira está na conclusão, que por causa disso, você deve parar. A verdade científica é exatamente o oposto. A ação cria a motivação, não o contrário. Você não espera ter vontade de escovar os dentes para escovar. Não espera ter vontade de ir trabalhar para ir. Você faz essas coisas e a vontade vem durante o processo, não antes. Quantas vezes você não estava com vontade de se exercitar, mas começou assim mesmo e depois de 5 minutos estava se sentindo bem? Quantas vezes não queria estudar, mas abriu o livro e 1 hora depois estava absorvido no conteúdo? Seu cérebro está programado para evitar desconforto.
É um mecanismo de sobrevivência que funcionava bem quando os maiores perigos eram animais selvagens e falta de comida. Mas no mundo moderno, essa programação está trabalhando contra você. O desconforto de hoje é a liberdade de amanhã. O desconforto de fazer exercícios é a liberdade de ter um corpo saudável. O desconforto de estudar é a liberdade de ter mais oportunidades. O desconforto de economizar dinheiro é a liberdade financeira futura. Mas seu cérebro primitivo não entende isso. Ele só vê desconforto imediato e quer evitá-lo. Por isso cria essas histórias elaboradas sobre por que você não pode ou não deve fazer o que precisa ser feito. Uma das desculpas mais poderosas é a ilusão dos resultados lentos. Você medita por uma semana e não se sente iluminado. Se exercita por um mês e não está com o corpo que quer. Estuda por 3 meses e não conseguiu a promoção ainda, e conclui que não está funcionando. Mas o crescimento real é silencioso. Acontece abaixo da superfície, onde você não pode ver. É como um iceberg. A parte visível é apenas uma pequena fração do que está realmente acontecendo. Uma árvore de bambu cresce apenas alguns centímetros no primeiro ano. No segundo ano, ainda alguns centímetros. No terceiro, quarto, quinto ano, crescimento mínimo. Mas no sexto ano, ela cresce mais de 27 metros. Não foi um crescimento súbito. Foram 5 anos construindo um sistema de raízes poderoso o suficiente para sustentar esse crescimento espetacular. Seus hábitos funcionam da mesma forma. Os primeiros meses e até anos podem parecer que não estão gerando grandes mudanças visíveis, mas estão construindo as raízes do que você vai se tornar. E quando os resultados aparecerem, vão aparecer de forma explosiva. Outra armadilha mental é a comparação com outros. Você vê alguém nas redes sociais que parece estar conseguindo resultados mais rápidos e conclui que seu método está errado ou que você não tem talento suficiente. Mas você não está vendo os bastidores. Não está vendo os anos de trabalho que vieram antes. Não está vendo os dias ruins, as dúvidas, os momentos de querer desistir. Você está comparando seu começo com o meio ou o fim da jornada de outra pessoa. O progresso não é linear. Não é como subir uma escada, onde cada degrau te leva visivelmente mais alto. É mais como empurrar uma pedra morro acima. Por muito tempo, parece que você não está saindo do lugar. Mas toda a força aplicada está acumulando. E quando a pedra finalmente passa do ponto crítico, ela rola com facilidade. A pergunta não é se você vai ter dias difíceis, se vai querer desistir, se vai questionar se vale a pena. Você vai. A pergunta é o que você vai fazer quando esses momentos chegarem. Você vai deixar que uma voz temporária de desânimo destrua meses ou anos de trabalho? Ou vai reconhecer que esses momentos fazem parte do processo, que são testes que todos que conseguiram tiveram que passar? Número 7. Como lidar com as desculpas? Suas desculpas são mais inteligentes do que você imagina. Elas evoluíram com você ao longo dos anos, aprendendo exatamente quais argumentos funcionam melhor contra sua determinação. Elas conhecem seus pontos fracos, seus medos, suas inseguranças. E usam todas essas informações contra você. Mas existe uma arma secreta contra as desculpas: a luz da consciência. Quando você expõe uma desculpa à luz, quando a escreve no papel, quando a examina friamente, ela perde seu poder de manipulação. Pegue uma folha de papel agora. Do lado esquerdo, escreva todas as desculpas que usa para não fazer o que sabe que deveria fazer. Seja brutalmente honesto. Não tenho tempo. Estou muito cansado. Vou começar segunda-feira. Estou passando por um momento difícil. Não nasci para isso. Agora, do lado direito, escreva a verdade por trás de cada desculpa. Não tenho tempo, Vira. Não estou priorizando isso.
Estou muito cansado, Vira. Prefiro gastar energia com outras coisas. Vou começar segunda-feira, Vira. Estou adiando porque é desconfortável. Esse exercício simples vai revelar algo perturbador. A maioria das suas desculpas não são verdades objetivas, são escolhas disfarçadas de fatos. E quando você reconhece que são escolhas, recupera seu poder de escolher diferente. Mas conhecer suas desculpas não é suficiente. Você precisa criar sistemas que funcionem mesmo quando elas aparecem. E elas sempre aparecem. É como se fossem vírus mentais que mutam e se adaptam às suas defesas. Uma das estratégias mais eficazes é reduzir suas metas até o ponto onde as desculpas se tornam ridículas. Quer meditar 30 minutos por dia? Comece com 2 minutos. É difícil argumentar que você não tem 2 minutos livres no dia. Quer ler mais livros? Comece lendo uma página por dia. Uma página. Suas desculpas ficam sem argumentos convincentes contra uma única página. Essa estratégia funciona por 2 motivos. Primeiro, elimina a resistência psicológica. É muito mais fácil começar uma tarefa pequena do que uma grande. Segundo, cria momentum. Uma vez que você começou, é mais provável que continue além do mínimo. Você sabe qual é a parte mais difícil de qualquer exercício? Calçar o tênis. Uma vez que o tênis está calçado, você provavelmente vai fazer pelo menos alguns minutos. O problema é que a maioria das pessoas fica debatendo se deve ou não se exercitar, em vez de simplesmente calçar o tênis. Outra arma poderosa contra as desculpas é a responsabilidade externa. Diga a alguém o que você vai fazer. Melhor ainda, encontre alguém que vai fazer junto com você. É muito mais difícil quebrar um compromisso com outra pessoa do que consigo mesmo. Por que isso funciona? Porque adiciona consequências sociais às suas escolhas. Seu cérebro primitivo entende que ser rejeitado pelo grupo pode ser perigoso, então ele luta menos contra ações que mantêm sua reputação social. Você também pode criar consequências financeiras. Coloque dinheiro em jogo. Se não fizer o que prometeu, doe uma quantia significativa para uma instituição de caridade. Ou melhor ainda, para uma causa que você odeia. A dor de perder dinheiro para algo que não apoia vai motivar consistência. Mas a estratégia mais profunda para lidar com desculpas é mudar sua identidade. Em vez de pensar, eu sou alguém que está tentando meditar, pense, eu sou uma pessoa que medita. A diferença é sutil, mas poderosa. Quando sua identidade está alinhada com a ação, as desculpas perdem força. Uma pessoa que se exercita encontra formas de se exercitar. Uma pessoa que estuda encontra tempo para estudar. Uma pessoa disciplinada age de forma disciplinada. Suas ações criam sua identidade, e sua identidade influencia suas ações. É um ciclo que pode trabalhar a seu favor ou contra você. Cada vez que você age de acordo com quem quer se tornar, está fortalecendo essa identidade. Cada vez que age contra, está enfraquecendo. A pergunta que você deve fazer quando as desculpas aparecerem não é "como me sinto sobre isso?". A pergunta é, que tipo de pessoa eu quero ser e como essa pessoa agiria nesta situação? Porque no final do dia, você não está lutando contra as circunstâncias. Está lutando contra a versão de si mesmo que prefere a facilidade à excelência. E nessa luta, suas ações são seus votos. Número 8. Consistência na saúde e doenças do estilo de vida. Os números não mentem, e eles têm uma mensagem chocante para você. 70% das doenças que vão definir sua qualidade de vida e possivelmente encurtá-la não vêm dos seus genes, vêm das suas escolhas diárias. Da Organização Mundial da Saúde, essa não é uma opinião, é um fato científico baseado em décadas de pesquisa. Diabetes tipo 2, doenças cardíacas, pressão alta,
Alguns tipos de câncer, obesidade, depressão, ansiedade crônica, a lista de doenças relacionadas ao estilo de vida é longa e aterrorizante. E a maioria delas é totalmente evitável através de escolhas consistentes. Mas seu cérebro tem dificuldade em processar essa informação porque essas doenças se desenvolvem lentamente. Você não come um hambúrguer e tem um ataque cardíaco. Não fica sedentário por uma semana e desenvolve diabetes. Não dorme mal uma noite e fica deprimido. O dano é silencioso, gradual, quase imperceptível no dia a dia. Como água gotejando numa pedra, uma gota não faz diferença. 100 gotas não fazem diferença, mas 1 milhão de gotas criam um buraco. Cada cigarro que você fuma não te mata, mas cada um é um pequeno investimento no câncer de pulmão. Cada prato de comida processada não te deixa obeso imediatamente. Mas cada um adiciona uma pequena camada de inflamação no seu corpo. Cada noite que você vai dormir tarde não te deixa doente na manhã seguinte, mas está sabotando seus hormônios, seu sistema imunológico, sua capacidade de recuperação. Cada dia que passa sem exercícios não te deixa fraco instantaneamente, mas está permitindo que seus músculos atrofiem, que seus ossos enfraqueçam, que seu coração perca condicionamento. O que é ainda mais perturbador é que você não sente o dano acontecendo. Seu corpo tem uma capacidade incrível de compensar e se adaptar ao maltratamento. Por anos, décadas até, ele vai encontrar formas de continuar funcionando apesar dos seus hábitos destrutivos. Mas existe um ponto de não retorno. Um momento onde os sistemas começam a falhar, onde as compensações não funcionam mais. E quando esse momento chega, é tarde demais para reverter completamente o dano. A boa notícia é que o processo funciona nos dois sentidos. Assim como o dano se acumula silenciosamente, a cura também se acumula silenciosamente. Cada escolha saudável que você faz é um pequeno investimento na sua vitalidade futura. Cada caminhada de 30 minutos fortalece seu coração, melhora sua circulação, queima gordura, libera hormônios que combatem o estresse e a depressão. Cada noite de sono adequado permite que seu corpo se repare, que seu cérebro se limpe, que seus hormônios se equilibrem. Cada refeição rica em nutrientes alimenta suas células, reduz inflamação, fornece energia estável, apoia seu sistema imunológico. Cada momento de respiração consciente reduz seu cortisol, abaixa sua pressão arterial, acalma seu sistema nervoso. Mas assim como o dano, os benefícios são graduais e muitas vezes imperceptíveis no curto prazo. Você não sente instantaneamente os efeitos de uma caminhada ou de uma salada. Seus exames de sangue não melhoram drasticamente após uma semana de bons hábitos. E é exatamente por isso que a maioria das pessoas desiste. Elas querem resultados imediatos para investimentos a longo prazo. É como plantar uma árvore e ficar impaciente porque ela não deu frutos no primeiro mês. Aqui está uma perspectiva que pode mudar sua vida. Você não está apenas evitando doenças, está investindo em décadas extras de vitalidade. Cada escolha saudável hoje é um presente para a versão de você que vai existir aos 60, 70, 80 anos. Quer saber a diferença entre alguém vibrante aos 70 e alguém doente e dependente? Não são os genes, embora eles tenham algum papel. São décadas de pequenas escolhas consistentes. Décadas de caminhar em vez de ficar parado. Décadas de escolher comida real em vez de processada. Décadas de dormir o suficiente em vez de sacrificar o sono. A pessoa de 70 anos vibrante não chegou lá por acaso. Ela pagou a mensalidade da saúde todos os dias, por décadas. E quando chegou aos 70, teve energia para brincar com os netos, viajar, aprender coisas novas, viver plenamente.
Suas escolhas de hoje estão determinando não apenas se você vai viver, mas como vai viver. A pergunta não é se você vai envelhecer. Você vai. A pergunta é se vai envelhecer com vitalidade ou com limitações. Número 9. Passos para a consistência na saúde. Se eu pudesse dar apenas 3 conselhos para alguém que quer transformar sua saúde para sempre, eles seriam simples o suficiente para uma criança entender, mas poderosos o suficiente para mudar uma vida inteira. Mova-se todos os dias. Durma o suficiente todas as noites. Coma comida real a maior parte do tempo. 3 pilares. Só 3. Mas não se deixe enganar pela simplicidade. Essas são as fundações sobre as quais toda saúde extraordinária é construída. E a maioria das pessoas falha não porque não sabem o que fazer, mas porque subestimam o poder da simplicidade consistente. Primeiro pilar: movimento. Não estou falando de virar um atleta olímpico. Não estou falando de passar 2 horas por dia na academia. Estou falando de 30 minutos de caminhada. Todos os dias. Sem exceção. Parece pouco? Vamos fazer as contas. 30 minutos de caminhada queimam aproximadamente 150 calorias por dia. Em um ano, são mais de 54 mil calorias queimadas. Isso equivale a mais de 7 quilos de gordura, sem dieta radical, sem suplementos milagrosos, apenas caminhando. Mas os benefícios vão muito além das calorias. Caminhar melhora sua circulação, fortalece seu coração, aumenta sua densidade óssea, libera endorfinas naturais que combatem a depressão e a ansiedade. 30 minutos de caminhada são como tomar um remédio que trata múltiplas condições ao mesmo tempo, sem efeitos colaterais. E aqui está o segredo. Não precisa ser intenso para ser eficaz. Movimento suave e consistente é infinitamente mais poderoso que exercícios intensos e esporádicos. Seu corpo não foi feito para ficar parado por 23 horas e se mover intensamente por 1 hora. Foi feito para se mover continuamente, de forma moderada. Segundo pilar: sono. 8 horas por noite, não 7h30 quando você está se sentindo generoso consigo mesmo. 8 horas completas, todas as noites, no mesmo horário. Durante o sono, seu corpo faz o trabalho de manutenção mais importante. Seus músculos se reparam. Seu cérebro elimina toxinas acumuladas durante o dia. Seus hormônios se equilibram. Sua memória se consolida. Seu sistema imunológico se fortalece. Quando você dorme menos de 8 horas, está sabotando todos esses processos, está forçando seu corpo a funcionar com manutenção inadequada. É como dirigir um carro sem nunca fazer revisão. Pode funcionar por um tempo, mas eventualmente vai quebrar. Dormir bem não é luxo, é necessidade biológica e não é negociável se você quer ter energia, clareza mental, estabilidade emocional e saúde física a longo prazo. Terceiro pilar: nutrição real. Não dietas complicadas com regras impossíveis de seguir. Não contagem obsessiva de calorias. Não eliminação de grupos alimentares inteiros. Simplesmente comer comida que sua bisavó reconheceria como comida. Se tem lista de ingredientes com palavras que você não consegue pronunciar, não é comida. É um produto alimentício processado. Se pode ficar na prateleira por meses sem estragar, seu corpo provavelmente vai ter dificuldade para processá-lo também. Comida real é simples: frutas, vegetais, carnes, peixes, ovos, nozes, sementes, grãos integrais, alimentos que crescem na terra ou andam sobre ela. Alimentos que têm apenas um ingrediente: eles mesmos. Aqui está um conceito que pode revolucionar sua relação com comida: o efeito composto das calorias. 100 calorias extras por dia, o equivalente a 2 colheres de açúcar, resultam em mais de 5 quilos ganhos por ano.
100 calorias a menos por dia resultam em 5 quilos perdidos por ano. 100 calorias é nada. É um refrigerante pequeno, é um punhado de amendoins, é 2 fatias extras de pão, decisões microscópicas que se acumulam em resultados macroscópicos. Mas funciona nos 2 sentidos. 100 calorias de vegetais extras por dia são centenas de micronutrientes adicionais, fibras que alimentam sua microbiota intestinal, antioxidantes que combatem inflamação. Pequenas adições que se transformam em vitalidade extraordinária. A beleza desses 3 pilares é que eles se reforçam mutuamente. Quando você se move mais, dorme melhor. Quando dorme melhor, faz melhores escolhas alimentares. Quando come melhor, tem mais energia para se mover. É um ciclo virtuoso que se autoalimenta. Comece com um pilar. Apenas um. Torne-se consistente com ele por 30 dias. Então, adicione o segundo. Depois o terceiro. Em 3 meses, você terá construído uma base de saúde que vai sustentar você pelas próximas décadas. Número 10. Saúde mental e meditação. Sua mente é um jardim, e seus pensamentos são as sementes. A cada dia, você escolhe quais sementes plantar: sementes de gratidão ou reclamação, de esperança ou medo, de calma ou ansiedade. E assim como qualquer jardim, o que cresce depende do que você cultiva consistentemente. A meditação não é uma prática mística reservada para monges em mosteiros, é uma ferramenta científica de jardinagem mental. Cada minuto que você passa em meditação é como regar as plantas que quer ver crescer na sua mente. Paz, clareza, foco, compaixão. Quando você medita regularmente, algo extraordinário acontece no seu cérebro. Ele começa a produzir mais serotonina, o neurotransmissor da felicidade e bem-estar. Mais dopamina, o químico da motivação e recompensa. Menos cortisol, o hormônio do estresse crônico. Não é placebo, não é sugestão, é neurobiologia. Scanners cerebrais mostram que pessoas que meditam regularmente têm literalmente cérebros diferentes. Córtex pré-frontal mais desenvolvido, responsável por autocontrole e tomada de decisões. Amígdala menor e menos reativa, a região que dispara ansiedade e medo. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não entende sobre meditação. Ela não funciona quando feita esporadicamente. Meditar uma vez por semana é como tomar uma vitamina uma vez por semana e esperar benefícios. Ou fazer exercícios uma vez por semana e esperar ficar em forma. Os benefícios da meditação são cumulativos. Cada sessão constrói sobre a anterior. Cada respiração consciente fortalece sua capacidade de estar presente. Cada momento de observar seus pensamentos sem julgamento desenvolve sua inteligência emocional. 10 minutos diários de meditação são mais poderosos que 1 hora semanal. Porque a consistência treina seu cérebro para acessar estados de calma e clareza a qualquer momento, não apenas durante a prática formal. E aqui está algo fascinante. A tradição indiana antiga entendeu isso milênios antes da neurociência moderna. Eles desenvolveram sistemas inteiros baseados na prática diária consistente. Não porque eram supersticiosos, mas porque observaram empiricamente que a repetição regular gera transformações profundas. Yoga não é apenas exercício físico, é uma disciplina que combina movimento, respiração e atenção plena. Quando praticada diariamente, mesmo por 15 minutos, reorganiza seu sistema nervoso. Ativa o sistema nervoso parasimpático, responsável pelo descanso e recuperação. Desativa o sistema simpático, responsável pela resposta de luta ou fuga. Pranayama, a arte da respiração consciente, é uma das ferramentas mais poderosas para regular seu estado mental instantaneamente.
Cada respiração lenta e profunda sinaliza ao seu cérebro que você está seguro, que pode relaxar, que não há ameaças iminentes. Mas isso só funciona se você treinar. Sua respiração é como um músculo. Quanto mais você a exercita conscientemente, mais forte e eficaz ela se torna em momentos de estresse. Acordar cedo não é apenas questão de horário, é um ato de domínio próprio que programa seu dia inteiro. Quando você vence a primeira resistência do dia, sair da cama quando não quer, está fortalecendo sua capacidade de fazer escolhas difíceis pelo resto do dia. Os primeiros momentos após acordar são os mais poderosos para programar seu estado mental. Se você pega o celular imediatamente, está dizendo ao seu cérebro que sua atenção pertence ao mundo externo, às demandas dos outros, ao caos das notícias e redes sociais. Se você dedica os primeiros 10 minutos à respiração consciente, gratidão ou reflexão, está dizendo ao seu cérebro que sua atenção pertence a você. Que você é o diretor da sua experiência mental, não uma vítima das circunstâncias externas. A diferença pode parecer sutil, mas ao longo dos dias, semanas, meses, essa escolha matinal determina se você vive reativamente ou proativamente. Se você responde à vida ou reage a ela. Saúde mental não é ausência de problemas. É a presença de habilidades para lidar com problemas. É ter um kit de ferramentas emocionais que você pode acessar em qualquer situação. Meditação, respiração consciente, movimento físico, sono adequado, essas são as ferramentas. Mas ferramentas sem uso regular enferrujam. Um martelo no armário não constrói uma casa. Técnicas de meditação na memória não constroem paz mental. É a prática diária, consistente, que forja uma mente resiliente e clara. Sua saúde mental de amanhã está sendo construída pelas escolhas que você faz hoje. Cada momento de presença, cada respiração consciente, cada minuto de meditação é um tijolo na construção de uma mente saudável e equilibrada. Neste exato momento, enquanto você ouve estas palavras, sua vida está sendo moldada. Não amanhã, não na próxima segunda-feira. Agora, cada segundo que passa sem ação é um voto na pessoa que você não quer ser. Você já sabe o que fazer. Não precisa de mais informações, não precisa de mais motivação. Não precisa de mais tempo. Você precisa de mais ação. Você precisa começar hoje. Você precisa começar agora. A consistência não é um talento que alguns nascem com ela. É uma decisão que alguns fazem e outros não. É uma batalha que alguns escolhem lutar e outros escolhem fugir. É uma disciplina que alguns abraçam e outros rejeitam. A versão de você que sempre sonhou ser está esperando do outro lado da consistência. Ela está esperando que você pare de procrastinar, que pare de fazer promessas vazias para si mesmo, que pare de esperar o momento perfeito que nunca vai chegar. Suas ações dos próximos 30 dias vão determinar onde você estará daqui a 1 ano. Não seus planos, não seus sonhos, não suas intenções, suas ações, suas escolhas diárias, sua consistência implacável. A pessoa que você vai ser amanhã está sendo construída hoje, tijolo por tijolo, escolha por escolha, dia por dia, e você é o único arquiteto dessa construção. Não existe mais tempo para hesitação. Não existe mais espaço para desculpas. Não existe mais lugar para a mediocridade. O momento da transformação é agora. A hora da ação é agora. Seu tempo é agora. Se você quer continuar essa transformação, se quer que esta energia se mantenha viva, se quer acessar mais ferramentas para construir a vida que merece, não espere. Se inscreva agora, ative as notificações. Faça parte desta comunidade de pessoas que escolheram a excelência sobre a facilidade. Sua nova vida começa agora. Não amanhã, não depois. Agora.